Bem, então é assim, a Thaís falou e os planos de gestão de perdas de água e energia, eles têm interligação com o Plano Municipal de Saneamento Básico, ou podem ter. Então, quem tiver estes instrumentos, quem tiver um Plano Municipal de Saneamento Básico, pode tentar fazer as pontes com este documento. Isto avança. E o plano é, na verdade, o momento de articular todos os projetos que vocês já estão a fazer, ou seja, certamente estão a fazer muitas coisas, já existem projetos de eficiência energética, existem projetos de perdas de água, então é o momento de colocar tudo debaixo de um chapéu. Então é o momento também de tirar tem companhias que pediram a consultores para realizarem planos, então existem planos que estão na gaveta e agora é o momento de tirar o plano da gaveta, monitorar o plano existente, mesmo que tenham sido uns consultores que fizeram e vocês não concordam, então agora é o momento também de rever, cortar as partes que vocês não concordem e fazer aperfeiçoar as partes que vocês são a favor. Nós vimos no passado alguns planos com 1000 páginas e tipo assim, coisas que pretendem ser muito completas e agora é a fase de vamos enxugar o plano, vamos fazer uma coisa à nossa medida e o plano tem de ser assim uma coisa, um documento vivo. Quando eu falo de um documento vivo, o relatório de monitoramento é a prova que ele está vivo, ou seja, é a prova que estão a dar seguimento ao plano, ou pelo menos ainda não é um morto enterrado, mas é uma orientação que se segue. E nós aqui no Proeza fazemos uma proposta do que é que pode ser um plano, mas naturalmente queremos que vocês tenham um espírito crítico e tudo o que vocês acharem que isto é demais para mim, isto é muito trabalho para mim, ou isto é superficial, isto é demasiado superficial para mim, vocês ajustam e fazem do vosso jeito para ser bem personalizado e estar ajustado às vossas necessidades. Então, isto não é a carinha, mas isto é o template, o plano que nós propomos. Só tem outra imagem, mas este é o documento que nós propomos. E como é que este documento foi construído? Ele assenta em 3 documentos-chave, ou 4. Um deles são as diretrizes... No momento são as diretrizes da ABNT para avaliação dos serviços de água potável. É aqui que aparece aquela definição de objetivos, critérios e métricas. Então, é uma estrutura, é uma hierarquização de um sistema de avaliação. Então, os planos incluem um sistema de avaliação. Fizemos muitas pontes com o Plano Municipal de Saneamento Básico, ou seja, a gente usa a lógica do Plano de Saneamento Básico para que os dois planos se conversem bem entre si, tanto o Plano de Gestão da Água e Energia como o Plano Municipal de Saneamento Básico. Usamos também um documento feito pela entidade reguladora de Portugal, que é o Guia Técnico para o Desenvolvimento e Implementação de Processos de Gestão Patrimonial de Infraestruturas e também quando o Proeza começou, chegou ao Brasil e já havia muito trabalho feito na área do PMSS, o Programa de Modernização do Setor, absorvemos toda essa bibliografia e harmonizámos isso num documento. E saiu então estou aqui um pouquinho batalhando um pouquinho com as telas. Saiu este plano, este template, que este é mais um insumo que nós tivemos, ou seja, o tal Laboratório Nacional de Engenharia Civil que eu falei vocês, lá de Portugal, eles elaboraram este documento, este plano de gestão, e nós abrasileirámos isto e fizemos isto para que conversasse melhor com as leis e com a estrutura do Brasil e não de Portugal. Então, ficámos com estes 2 documentos. Um é o template, o documento completamente vazio, só com os capítulos, e outros são linhas orientadoras. Estes 2 documentos vão estar à vossa disposição na pasta, e então tem as linhas orientadoras, basicamente para cada capítulo, fala um pouquinho o que é que deve incluir esse capítulo. Eles estão disponíveis aqui na biblioteca do Proeza
do Ministério, mas também na vossa pasta. E pronto, esta é a estrutura, a Thais apresentou. Batalhando outra vez com as telas. Agora, tem esta estrutura, tem 8 capítulos, assim, macro capítulos, a relação com outros instrumentos de planejamento, que a Thais até explicou bem, ou explicou bastante bem, âmbito e horizonte do plano, a caracterização preliminar, os objetivos e o sistema de avaliação, que é basicamente a coluna vertebral do plano, um diagnóstico global, programas, e depois tem aquela parte de programas, projetos, ações, com recursos, quais são os recursos necessários e o monitoramento. Vamos falar, este eu vou saltar, mas aqui é o momento de vocês fazerem pontes com tudo o que existe, preferencialmente até pontes com instrumentos de recursos financeiros, que assim, neste caso, com a FEHIDRO, como foi no caso de Pirassununga, mas também aqui com o FGTS, do Ministério, tudo que tenha recurso é bom estar alinhado com esse tipo de instrumentos. Nós temos um template, um texto disponível, tipo aqueles clássicos que faz a ligação com o Plano SAB e com algumas agendas internacionais, mas vocês precisam fazer as pontes com aquelas agendas mais locais ou programas locais. Normalmente o Plano Municipal de Saneamento Básico é um documento muito heterogéneo, ou seja, tem água, esgotamento, resíduos e também drenagem urbana. Se, por exemplo, vocês tiverem um plano de gestão de água e energia muito bem elaborado, ele vai subsidiar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, se vocês prepararem boa documentação, essa documentação certamente vai subsidiar outros planos mais à frente. Então, vale a pena investir no plano. E o Plano Municipal de Saneamento Básico, por sua vez, subsidia o Plano Diretor Municipal. O âmbito horizonte, a Thais falou e apresentou o caso ou a seleção deles. Nós temos, tem aqui uma comparação entre o Plano Municipal de Saneamento Básico, que tem uma duração, nós distinguimos entre horizonte de atuação e horizonte de análise. O horizonte de atuação é aquilo que vocês podem fazer, o que vocês conseguem planejar. Eu consigo planejar as minhas tarefas, as minhas etapas de trabalho, o que é que eu vou fazer nos próximos 2, 3 anos. Isso é, digamos, o meu horizonte de atuação. O meu horizonte de análise é quanto tempo vão durar os impactos dessas medidas que eu estou a tomar. Então, um Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tem um horizonte de atuação de cerca de 4 anos. Ou seja, dá para planejar o que é que se vai fazer em 4 anos, com impactos para 20. A mesma coisa para o Plano de Gestão de Água e Energia. E vocês escolhem aí a etapa ou o período que faz mais sentido. Dentro do Plano de Gestão de Água e Energia existem programas estruturais, ou seja, com infraestruturas. Normalmente, o horizonte de atuação, que é de construir uma infraestrutura e planejar, dura 2 a 4 anos, mas o horizonte de análise dela dura de 15 a 50 anos. Programas ou ações que são na área de operação e manutenção, também vocês implementam em 2, 4 anos, mas o horizonte de análise ou a validade desses procedimentos tem qualquer coisa entre 5 a 10. E programas estruturantes, ou seja, que não são infraestruturais, que são coisas, procedimentos internos, metodologias de fazer alguma coisa, em 2, 4 anos se implementa, mas também em 2, 10 anos é o período de validade dessas práticas. Outro ponto do plano é definir bem o âmbito, ou seja, é preciso ver se é a zona de distribuição, se é o sistema de produção, se é a zona urbana, se é rural, se é o município completo, se é só a parte. Então, essa parte tem de estar bem definida e clara no plano, porque senão falta sempre uma parte, ou porque todos os indicadores que vocês vão calcular é percentagem de uma coisa qualquer e precisamos saber qual é que é o âmbito. A caracterização preliminar tem aqui 8 blocos que vocês usam os que acharem pertinentes. Um deles é o perfil institucional, dizer se são públicos, são privados,
esse tipo de coisas, o perfil do sistema, aqueles quantitativos básicos, quantos reservatórios, quantos quilómetros, quantas ligações, a vossa previsão, linha base de consumo de água e energia, o vosso balanço hídrico é fundamental, tipo, plano de gestão de água e energia sem um balanço hídrico, para mim não merece o título de plano. Depois temos as caracterizações de setores geográficos, caracterização de equipamentos eletromecânicos, caracterização do parque de hidrómetros. Isto também é um capítulo fundamental. Sem o parque de hidrómetros, também, para mim, também não é um plano. E depois, caracterização das áreas de análise, por oposição aos setores. Caracterização de setores é algo geográfico. Caracterização de áreas de análise é algo transversal. Os objetivos e o sistema de avaliação é um capítulo grande e dá para investir muito tempo nisto. Aqui temos aquela hierarquia de estabelecer para planos objetivos, critérios e métricas, sendo a última nas métricas ou nos indicadores é que estão realmente os indicadores. O sistema de avaliação inclui também elaborar valores de referência para cada indicador que vocês selecionaram, o que é bom, médio e insatisfatório. E então, aqui nós temos sugestões de valores de referência, mas cada entidade, cada prestador de serviço, coloca aí o que vocês considerarem justo ou adequado para vocês. E também, a Thaís também explicou muito bem a origem das informações, de onde provêm dados e como obtê-los. Depois de nós termos estes primeiros 4 capítulos, vem o diagnóstico global. O diagnóstico global é, com base no sistema de avaliação, é classificar como é que está a situação. Depois, dar os parágrafos do conhecimento infraestrutural, quanto é que vocês conhecem, ou isto quase que até é o inverso, quanto é que vocês desconhecem do vosso sistema. É preciso ter uma noção do tamanho do desconhecimento da infraestrutura. Não temos sensores, nem temos medidores para X, Y, Z, não temos cartografia para X, Y, Z, não temos levantamento, ou seja, aqui é mais um levantamento do que nos falta de análise. E também uma descrição das práticas atuais. Esta parte é mais descritiva. A linha base também faz parte do diagnóstico global. O estabelecimento de metas e relativamente ao horizonte. Ou seja, antes a gente tinha dito o que era bom, médio e mau, e agora a gente, no bom, médio e mau, ou no bom, a gente coloca uma data, quando é que queremos alcançar. Uma meta sem uma data não é uma meta, é só um nível. Para a linha base, temos a linha base, que é a previsão, como é que prevemos o futuro, a avaliação ex ante, como é que a gente acha que, quais são os valores esperados após realizar as medidas de gestão de perdas de água e energia, e depois tem uma avaliação ex post, o que é que realmente aconteceu. As primeiras redes, as primeiras 4, ainda, entretanto, desenvolvemos uma ferramenta, um Excel até que eu acho interessante para calcular isto e para colocar os gráficos. Eu acho que a rede de aprendizagem, a segunda da Ares PCJ e a Sanesul tiveram acesso a este Excel, e então é jogar os dados lá para dentro e sai as vossas previsões. As redes anteriores, isto ainda só estava na teoria e ainda não tínhamos uma ferramenta para isso. Depois vem o diagnóstico com as análises setoriais, ou seja, tanto as áreas transversais como os setores geográficos. Aqui colocam cada zona, distrito de medição e controle, A, B, C, e as áreas transversais são coisas relativamente à gestão de faturas, cadastro, regulamentos, comercial, outros. Alguns de vocês queriam aprofundar o plano, ou seja, aprofundar o plano é incluir mais um capítulo, ou incluir mais uma destas áreas, ou ampliar mais uma zona, isto seria ampliar o plano, e
Portanto, isto é a oportunidade de melhorar o plano. Quem está a iniciar o plano não tem a ambição, talvez, de fazer tudo na totalidade, mas façam na medida das vossas possibilidades. Depois chegamos à parte de programas, projetos e ações. Nós propomos, isto são templates, ou seja, nós propomos 5 programas, um deles programa de redução de perdas reais, de redução de perdas aparentes, de eficiência energética, de aprimoramento da gestão patrimonial e uso racional da água. O último do uso racional da água tem a ver com reduzir a água pelo usuário. Se o usuário reduzir o consumo de água, as nossas infraestruturas duram mais tempo. Isto são 5 templates genéricos e cada um deles, nós vamos falar deles ao longo da nossa rede de aprendizagem. E esta é uma ficha que até foi exatamente o que a Thais apresentou. Este é um programa. Então, no programa dizemos, olha, este programa de perdas aparentes, ele vai servir o nosso objetivo 1, que é de sustentabilidade económica e financeira, vai servir o nosso objetivo 2, que é o uso eficiente de recursos hídricos, e tem aqui um objetivo subsidiário, mitigação e adaptação às alterações climáticas. Uma justificativa, tem aqui a lista de projetos e como é que nós vamos medir esse programa. Então, isto é um template, isto é genérico, ainda estamos a falar one size fits all, tipo assim, acho que isto serve para todo o mundo. E depois dos programas, projetos, ações, temos a ficha de projeto. Então, aqui desglossamos cada programa em fichas de projetos, ou seja, temos 3 fichas para perdas reais, 3 fichas para perdas aparentes, 12 para eficiência energética, 7 para aprimoramento de gestão infraestrutural e 2 para o uso racional da água. Estas fichas são personalizáveis, mas são projetos tipo. Então, está aqui em cima o projeto, como é que ele está ligado ao objetivo, e a prioridade, se é imediata, mediana, e ações que estão debaixo deste projeto. E resultados esperados, quanto o orçamento, recursos humanos e por aí vai. Em cada ficha, nós escrevemos também, ou podemos ter um resumo de quais são os recursos necessários. Nós podemos necessitar de recursos humanos em quantidade, em qualificações, podemos necessitar de recursos tecnológicos e também os financeiros. À medida que estas, provavelmente quando vocês fazem a primeira versão do plano, até não têm isto totalmente definido, mas é o momento de juntar os projetos que vocês já têm e começar a arrumar eles debaixo deste chapéu do plano. E o monitoramento e revisão do plano vou já falar em seguida. Então, à vossa disposição está o template, o guia e textos. Exato, e textos. Ok. Eu não vou falar disto, mas isto depois podem consultar, que são os programas os programas e a divisão em projetos.